Hoje a gente segue aqui na nossa série, É Preciso Saber Viver, uma série de exposições na carta de Paulo aos Filipenses. Mas antes que a gente vá diretamente para o texto de hoje, ontem foi Dia das Crianças, a gente foi lá no SEMAI, inclusive na festa que eu falei, e é engraçado que a gente observa algumas coisas que têm tanto valor para uma criança e que para a gente aquilo já teve valor algum dia e hoje não mais. Estou falando isso porque foi emocionante ontem, por exemplo, ver uma menina que ganhou um presente simples, para nós algo banal, para mim algo totalmente sem valor, inclusive, que eu estou falando de uma camisa do Flamengo que a menina ganhou, e foi, assim, realmente emocionante ver a reação dela, alguém que precisa de tanto afeto, alguém tão carente de afeto, de amor, de carinho, e você vê a pessoa sentir-se valorizada, mesmo com um presente tão ruim, mas ela atribui um valor muito grande àquilo e a forma como ela reage, isso nos faz pensar realmente em muitas coisas. Mas é possível que você, olhando para a sua vida também, você se lembre de situações e de coisas que você valorizava muito quando você era criança ou quando você era mais novo, e com o passar do tempo, essas coisas elas vão deixando de ter tanto valor assim, seja por uma razão ou por outra. Eu, por exemplo, quando era criança, tinha algumas profissões que eu admirava e que eu gostaria de ser, por exemplo. A primeira delas, cobrador de ônibus. Não sei se você já teve essa intenção na vida, mas eu achava fantástico que todo mundo sentava no ônibus ali, né, de frente para frente, né, de frente para a rua, até o motorista sentado, todo mundo na mesma direção. E eu achava fantástica a figura do cobrador, porque ele era a única pessoa que tinha um assento mais alto, ele sentava de lado, ficava apoiado ali naquele negócio que guardava o dinheiro, além de que ele tinha um enorme poder de fazer o ônibus andar quando ele batia a moedinha na estrutura metálica. Se lembram disso? Ele batia assim, o ônibus andava, eu achava aquilo fantástico, maravilhoso, e um dos meus sonhos quando criança era ser, por exemplo, cobrador de ônibus, que ele era o cara que sentava ali de uma forma diferente e que ele tinha o poder de bater com a moeda para o ônibus andar. Já tive várias ideias de pegar uma moeda e ficar confundindo o motorista, mas nunca cheguei a fazer isso, não. Uma outra profissão que eu admirava, do agente de limpeza, o agente público de limpeza. Aquele homem que o caminhão saía andando e ele vai correndo, joga o lixo e pula no caminhão no meio da corrida. Eu achava aquele negócio uma adrenalina fantástica. Que negócio legal. Olhava aquele trabalho, vim correndo, de repente pular num caminhão assim. Era uma outra profissão, algo que eu dava muito valor e que pensava que se eu não fosse cobrador de ônibus, eu poderia ser agente público de limpeza, por exemplo. Só que o tempo vai passando e aquilo para de fazer um pouco de sentido para mim. Não estou dizendo que não faça sentido a profissão, não estou dizendo que não haja a devida importância dessas profissões, mas para mim isso já não faz tanto sentido. Primeiro, eu queria ser cobrador para andar de lado no ônibus. Hoje, se eu sento no ônibus normal e eu paro para ler 2 páginas que seja, já começa a ficar tonto. Não sei se isso é coisa de velho, não sei se isso é coisa que só acontece comigo, mas eu não consigo, por exemplo, me concentrar numa leitura ou no celular com um carro em movimento, com um ônibus em movimento. Então, já não faz sentido para mim e eu descartei essa ideia de ser cobrador por conta disso. E a outra de correr e pular no caminhão, por razões óbvias que vocês conseguem ver, eu não consigo correr mais, então descartei também e isso deixou de fazer sentido para mim. Algumas coisas que a gente vive quando criança, elas fazem total sentido, elas têm total coerência, mas à medida que o tempo vai passando, além daquilo deixar de ter sentido, a gente não consegue nem compreender mais. Por exemplo, não sei se você já viu uma cena dessa, se já aconteceu com você, mas algo que não faz muito sentido para mim mais é ver uma mãe brigando com o filho para que o filho possa comer, se alimentar. Não, você tem que comer, como se comer fosse uma coisa muito ruim e a criança tivesse que fazer isso a todo custo. Por que que isso não faz mais sentido? Porque a gente cresceu na era lá do biotônico Fontoura para abrir apetite e à medida que o tempo vai passando,
a mãe que brigava com o filho para comer, a gente casa e hoje a gente tem uma figura que é a esposa que briga com a gente para a gente não comer. Então, você fica naquela tensão, você não sabe se obedece a esposa ou a mãe, o que é um grande conflito que você pode gerar dentro da sua família. Então, na dúvida, coma o que você quiser, não tenha problemas em relação a isso, porque é um problema muito grande quando você tem uma esposa e uma mãe que não se dão bem. Agora, pior do que isso é você ter uma esposa e uma mãe que se dão bem e que se juntam para falar mal de você. Esse é o meu testemunho, meu nome é Sávio, eu sou a CBM. Mas não é só em relação a quando nós somos crianças. É muito comum também que você pense, por exemplo, que a tua vida estaria bem melhor se você tivesse, há 10 anos atrás, a cabeça que você tem hoje. É provável que às vezes você se pegue pensando que com a mentalidade que você tem hoje, se você tivesse essa mesma mentalidade quando você teve alguma oportunidade há 5, 10 anos atrás, é muito possível que a tua vida estivesse totalmente diferente. E é muito normal essa dinâmica da vida, de não ficar simplesmente sofrendo com o passado, mas entender que à medida que o tempo vai passando, a gente vai deixando de atribuir valor a algumas coisas que nos eram tão preciosas, e à medida que o tempo vai passando, aquilo simplesmente não tem o mesmo significado. Esse é o processo natural e normal da vida. Eu penso que o problema é quando não há esse amadurecimento. O problema é quando não há esse senso e você continua a se encantar hoje com coisas que te encantavam quando você tinha 2, 3 anos de idade. Adulto com coleção do Hot Wheels, por exemplo, que a gente tem um irmão aqui na igreja que eu não vou falar o nome dele. Por que a gente está falando isso? Porque no texto de hoje, a gente percebe o apóstolo Paulo falando de coisas que eram tão preciosas para ele e que, de repente, à medida que o tempo vai passando, ele vai abrindo mão desse senso de importância para essas coisas. Ele vai mudando a sua compreensão, ele vai tendo a sua mente transformada e, seguindo no texto que a gente vem acompanhando dessa carta de Paulo aos Filipenses, eu te convido a abrir no capítulo 3, a gente vai ler do verso 1 até o verso 11, quando Paulo fala de coisas que eram tão importantes e preciosas para ele, mas que agora ele já não dava tanto valor a elas assim. Filipenses capítulo 3, a partir do 1º verso. E vou pedir para você também manter sua Bíblia aberta depois da leitura, que a gente vai acompanhando alguns versos. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar? Deus, pedimos que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, fale aos nossos corações, nos instruindo e nos mostrando qual a tua vontade para nós que está em Cristo Jesus. Por meio da exposição desse texto, que nós sejamos despertados, que nós sejamos impactados, que a gente consiga entender a tua vontade para nós e como o Senhor chama a nossa atenção para vivermos de acordo com a tua palavra. Nós oramos a ti no nome de Jesus. Amém.
Paulo está escrevendo essa carta para Filipos, para a cidade de Filipos, para a igreja localizada naquele lugar. Lembrem-se que a gente vem falando que essa igreja ela não é uma igreja que enfrentava problemas sérios no sentido teológico. Paulo não está escrevendo essa carta com a intenção de corrigir alguns erros que estivessem acontecendo no meio da igreja, como você vê as cartas aos Coríntios e aos Gálatas, por exemplo. Só que Paulo ele está meio que vacinado, porque durante toda a sua caminhada e durante todo o seu ministério, ele sempre foi perseguido por falsos mestres que anunciavam um falso evangelho. Paulo, então, desde que se converte à mensagem do Evangelho, desde que ele tem um encontro com Cristo, ele começa a sua caminhada cristã, e por toda essa caminhada, sempre ele foi perseguido por falsos mestres que anunciavam um falso Evangelho. Então, ele escreve nesse tom, ele muda um pouco o tom na sua escrita para os filipenses, para que eles ficassem alertas, para que eles tivessem todo o cuidado, porque da mesma forma que estava acontecendo em todas as outras igrejas, que essa falsa mensagem estava invadindo o seio da igreja, e as igrejas estavam se contaminando com isso, ele escreve para os filipenses para que eles tenham muito cuidado, e ele dá essa instrução e essa orientação conversando sobre o que é a verdadeira justiça que provém da fé e o que é de fato o verdadeiro evangelho. Paulo vai dizer, inclusive, no primeiro verso, que para ele não é um problema ter que ficar escrevendo de novo as mesmas coisas, mas que isso pouparia os filipenses de muitos problemas caso eles conseguissem compreender o que ele estava tentando passar para aqueles irmãos de Filipos. Então, a ideia é que eles fiquem alertas contra esses falsos ensinamentos, vindo de falsos mestres, a quem o apóstolo Paulo chama de cães. No versículo 2, ele vai dizer, cuidado com os cães, ele está se referindo a esses falsos ensinamentos, esses falsos mestres que divulgavam falsos ensinamentos. Mas esse alerta de Paulo, ele é exatamente sobre o quê? Esse alerta de Paulo é em relação a pessoas que diziam que, embora o sacrifício de Jesus Cristo fosse necessário, ele não era suficiente para garantir a salvação. Esse ensinamento vinha, na maior parte das vezes, de judeus, pessoas provenientes da religião judaica, e que não entendiam que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido, aquele que seria enviado para trazer salvação e para revelar o próprio Deus diante do seu povo. Esse ensinamento também, de forma talvez um pouco pior, em algumas situações, vinha também de cristãos, pessoas que se professavam cristãs, pessoas que diziam crer em Jesus, pessoas que se convertiam a Jesus, mas diziam que, embora o sacrifício de Jesus Cristo tivesse sido bom, tivesse sido válido, tivesse sido necessário, ele não era suficiente, porque além de crer em Cristo, eu precisava demonstrar isso por meio de práticas da religião judaica, ou seja, somente a fé não era necessária para que a pessoa fosse salva, mas além da fé, ela tinha que desenvolver uma série de práticas judaizantes, que é o que o apóstolo Paulo vai falar nesse texto e de forma específica também na carta que ele escreve aos Gálatas. O problema de Paulo não é com a circuncisão em si. O problema de Paulo não é com a prática em si, mas é com o falso ensinamento de que a circuncisão era necessária para que o homem pudesse ser salvo. Paulo compara esses homens, esses falsos mestres, com cães. Só que cães, na nossa cultura, às vezes é até uma espécie de elogio, que tem gente que trata cachorro tão bem, como se fosse o próprio filho, ou até melhor do que o próprio filho. É comum você ouvir a expressão, filho de 4 patas. É muito comum que a gente leia isso por aí, devido ao carinho que as pessoas acabam dando para os seus animais e tal, mas a ideia que Paulo usa quando ele compara esses homens com cães, na verdade é uma ofensa. Esse termo era um termo pejorativo, que era usado, inclusive, pelos próprios judeus, quando eles se referiam aos gentios. Ou seja, os judeus, quando se referiam a pessoas de outras nacionalidades, eles chamavam essas pessoas de cães. Porque na mentalidade de um judeu no primeiro século, ele era parte do povo de Deus, ele era parte da aliança que Deus havia feito com um povo, o povo de Israel, e isso é fato, mas ele entendia que ele era parte desse povo por causa da sua origem étnica,
por causa do lugar onde ele havia nascido, por causa da religião que eles professavam. E o apóstolo Paulo vai falar sobre esses homens e vai dizer sobre a falsa circuncisão, e ele diz, inclusive, que nós é que somos a verdadeira circuncisão, porque nós adoramos a Deus em espírito e não nos gloriamos na nossa própria carne. O que o apóstolo Paulo faz para aquela igreja é dizer o seguinte, que o conhecimento de Deus não está relacionado a rituais e práticas religiosas, mas o conhecimento de Deus está totalmente relacionado à fé que nós depositamos em Jesus Cristo. Nos versos 2 a 4, por exemplo, ele vai falar que nós que somos a verdadeira circuncisão, porque adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. É provável que quando a gente fale adorar a Deus em Espírito, que você se lembre de um diálogo de Jesus com uma mulher samaritana, em João capítulo 4, que aquela mulher está cheia de dúvidas, que os samaritanos eles eram odiados pelos judeus, os samaritanos eram os cães para os judeus, os samaritanos eram uma espécie de raça impura, como os judeus consideravam, e aquela mulher se espanta pelo fato de que ela é uma mulher samaritana, à beira de um poço, e Jesus, um homem judeu, vem falar com ela e inicia um diálogo com ela. Não sei se você se lembra, mas dentro desse diálogo, essa mulher ela tem uma dúvida e ela apresenta essa questão para Jesus, dizendo o seguinte, olha, os judeus adoram no templo, nós adoramos no monte. Qual é o lugar certo para adoração, no templo ou no monte? E a resposta de Jesus para aquela mulher, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses a quem o Pai procura para seus adoradores. A resposta de Jesus para aquela mulher significa que não depende da sua religião, significa que não depende do lugar onde você mora, significa que não é um espaço físico que vai delimitar ou trazer a presença de Deus para um determinado lugar, significa que a disposição do coração que é a parte fundamental na adoração. Nós nos dispomos a adorar a Deus e nós fazemos isso em espírito e em verdade. O Matt Chandler, ele diz que cães, nesse contexto, são os que querem distinguir sua fé em Cristo pelo que fazem e pelo que não fazem. Eles dizem que é a sua fé em Cristo, mas eles trazem o mérito para si, baseados naquilo que eles fazem ou naquilo que eles não fazem. O que era a circuncisão? A circuncisão para esses falsos mestres era uma forma visível de identificar quem era e quem não era povo de Deus. A circuncisão é uma prática, até hoje, litúrgica, uma prática ritualística do povo judeu. Era um corte feito no prepúcio, pegavam um menino ao 8º dia de nascido e eles faziam essa cerimônia. Note que essa cerimônia, esse ritual, é inserido no povo de Israel pelo próprio Deus. De novo, o apóstolo Paulo ele não está criticando a prática da circuncisão. Ele não está falando que todo mundo que é circunciso está em pecado. O que ele está dizendo é o seguinte, eu não posso dizer que a circuncisão é necessária para que haja a salvação. Tanto que Paulo não está criticando a prática em si, que em Atos capítulo 16... no mesmo texto que fala da plantação da igreja de Filipos, logo no começo do capítulo, um pouco antes deles viajarem para Filipos, o próprio Paulo circuncida Timóteo. Para evitar a oposição entre os judeus, ele mesmo desenvolve essa prática com Timóteo, que era um discípulo seu, para que eles não tivessem oposição desnecessária entre os judeus a quem eles pretendiam anunciar o evangelho. Começo de Atos 16, você pode ver isso. Há, inclusive, muitos benefícios na circuncisão, se você quiser pesquisar depois sobre isso, inclusive em termos de saúde pública. É uma prática instituída por Deus para o seu povo. É uma prática que era comum de acontecer. Então, a crise de Paulo não é com a prática em si. A crise de Paulo é com o falso ensinamento de que não se pode ser salvo se não for circuncidado. Ou seja, aquela ideia de que a morte de Jesus é boa, mas para que eu seja salvo, eu tenho que crer em Jesus e também fazer mais algumas coisas, eu tenho que colocar alguns aditivos à obra de Cristo para que eu consiga ser salvo. Como se Jesus tivesse dito na cruz, eu fiz a minha parte, ao invés de dizer, está consumado. A obra foi feita, o sacrifício foi feito. Tanto que a crítica de Paulo é confiar na própria carne.
carne aqui, ele está falando de um ritual que acontece no corpo, um ritual físico da circuncisão, que alguns entendiam que aquilo poderia salvar alguém. Então, ele está fazendo uma metáfora à circuncisão e dizendo que alguns confiavam na própria carne. O problema não era ser ou não ser circuncidado, o problema é confiar na sua própria carne. Tanto que no verso 3, ele coloca em oposição confiar em Cristo e confiar na própria carne. Eu me glorio em Cristo ou eu confio na minha própria carne. E a partir de então, ele começa a apresentar para essa igreja as suas credenciais, o seu currículo, mostrando para os filipenses o seguinte: esses falsos mestres, eles estão tentando falar que vocês precisam fazer uma série de coisas, que vocês precisam obedecer a muitos ritos da religião judaica, mas se existe alguém que pode se orgulhar disso, esse alguém não são os falsos mestres, mas sou eu. E aí ele começa a falar das suas conquistas, da sua religião, ele começa a falar do seu passado, ele começa a falar sobre quem ele era, ele começa a falar sobre a importância que a lei tinha na vida dele. Ele se diz, inclusive, hebreu de hebreus, que era uma espécie de expressão para indicar que a língua hebraica era falada na sua casa, no meio da sua família. Mas esse mesmo homem, ele diz que abre mão de tudo isso porque ele compreende a mensagem do Evangelho. Paulo, escrevendo uma carta aos Gálatas, uma igreja que estava em crise, dividida por causa desse tipo de ensinamento, ele conclui a sua carta dizendo assim: olha, longe esteja de mim gloriar-me em qualquer outra coisa que não seja a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Compreender o Evangelho, irmãos, traz para nós implicações práticas, e sobre essas implicações na vida do apóstolo Paulo, olhando para esse texto, que eu queria que você visse comigo, por exemplo, do verso 4 ao verso 7, ele fala sobre o seu passado, e ele fala sobre a atitude que ele tinha em relação ao seu passado, que é uma atitude de renúncia. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. Ele se apresenta como irrepreensível segundo a justiça que há na lei. Não é uma declaração de perfeição ou pureza absoluta, mas é uma declaração que indica o compromisso que ele tinha de fidelidade ao estilo de vida da religião judaica. De novo, Paulo está falando que ele obedecia à lei. Paulo está falando que ele tinha zelo pelas coisas da lei. E essas coisas também não são ruins em si mesmo. A grande questão é que ele dizia que depositava a sua confiança nisso. O problema não são as coisas, o problema é como nós enxergamos e qual o valor que essas coisas têm para nós. O problema não é a circuncisão, o problema é confiar na circuncisão como se isso te trouxesse salvação. O problema não é obedecer à lei, o problema é eu confiar na minha capacidade de obedecer a ponto de me comparar com outro e achar que eu sou bom e mereço um favor de Deus porque eu consigo obedecer à lei e o meu próximo não. Paulo está falando que a grande questão, irmãos, ou nós confiamos totalmente em Cristo, ou nós confiamos totalmente em nós. E Paulo simplesmente está corroborando com uma ideia que é do próprio Jesus. Porque lembre-se que Jesus, em João capítulo 14, ele se apresenta para os seus discípulos dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus apresenta um caminho de exclusividade. Ou nós confiamos totalmente nele, ou nós estaremos totalmente perdidos. Hoje tentam pintar uma imagem de um Jesus legal, de um Jesus preocupado com a imagem do cristianismo, de um Jesus preocupado com a imagem da igreja, de um Jesus que não se preocupa tanto com a verdade, mas se preocupa em parecer legal aos olhos da sociedade. Mas se você olha para a Bíblia, o discurso que ele faz não é nem um pouquinho politicamente correto. Jesus não está indo para um programa da Globo dizer que todos os caminhos levam a Deus.
Jesus não está gravando vídeos no YouTube para dizer que o que importa é que você tenha fé em qualquer coisa que seja, não importa onde a sua fé esteja depositada. Jesus não está fazendo um caminho de que, independente do que você faça, Deus é tão bom que no final das contas todo mundo vai ser salvo, porque Deus é bonzinho demais. É bom com todo mundo, só não é com Jesus, que morreu e simplesmente vai salvar todo mundo, independente do que Jesus tenha feito. A imagem que tentam passar é uma imagem que está totalmente dissociada do ensino bíblico, porque o caminho de Jesus é um caminho de exclusividade. Ninguém consegue vir ao Pai senão por mim, não tem meio termo. Não tem outra possibilidade, não há capacidade em nós que a gente possa contribuir com Jesus Cristo para que sejamos salvos, muito pelo contrário, ou confiamos totalmente na justiça de Cristo, ou nos perderemos na nossa própria justiça. Paulo compreende isso em sua plenitude, tanto que ele diz que todas essas coisas que para ele antes eram lucro, agora ele considera como perda por causa de Cristo. Ele era um homem em ascensão religiosa, e ele abre mão dessa possibilidade de carreira para seguir a Cristo. Ele abre mão de tantas possibilidades que tinham na vida por amor a Cristo e ao Evangelho. E é muito triste, irmãos, nós percebermos um relato como esse. Nós percebermos um homem preso, falando de alegria, instruindo uma igreja a quem ele amava, e hoje, tantos anos depois, pessoas se dizendo cristãs e se gloriando ainda na sua própria reputação, no seu próprio caráter, na sua própria dignidade. De novo, não é ruim você buscar uma boa reputação, não é ruim você buscar ter um bom caráter, não é ruim você tentar ser uma pessoa o mais digna possível. A grande questão é a seguinte: não podemos confiar nisso para nossa salvação. Nunca faltei uma escola bíblica dominical. Sou o melhor crente que já pisou por essa terra aqui. Eu fui não, porque uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Então, eu sou embaixador do rei. Decorei todas as musiquinhas, aqueles negócios que a gente tinha que falar. Há umas semanas atrás, teve a assembleia da Associação Batista, que nós fazemos parte, e se levanta um senhor lá no meio do plenário, no meio da assembleia, e ele fala uma frase que eu achei bem interessante. Não achei interessante, não, estou mentindo. Ele fala uma frase, ele diz assim: eu participo dessas reuniões, que acontecem uma vez por ano, há 44 anos, e eu nunca faltei nenhuma, com um quê de orgulho. Eu sou uma pessoa muito exemplar, eu frequento, e a única coisa que me vinha na cabeça era como a vida desse homem deve ser enjoada. Não pelo fato dele estar lá, embora seja, às vezes, um pouquinho enjoado, mas não pelo fato dele estar lá, mas pelo fato de ele conseguir se orgulhar em um negócio tão banal quanto esse. E, às vezes, nós agimos exatamente assim. Não, eu sou bom. Eu quero impressionar Deus com a minha capacidade de ser bom. Eu quero surpreender Deus com a minha capacidade de obedecer à lei que Ele mesmo estabeleceu. Eu não ouço música do mundo, meu rádio é convertido. Já ouviu um troço desses? Ouço louvor que fala que tem que se vingar, que Deus vai matar os inimigos, mas música do mundo está proibido, eu não posso ouvir. O único filme que eu vi na vida com classificação indicativa para maiores de 18 anos foi Paixão de Cristo, do Mel Gibson. E assim mesmo eu assisti por amor a Deus, porque eu já sabia o que ia acontecer no final. Jesus ia morrer e ia ressuscitar. Sério? Às vezes nos orgulhamos em coisas tão banais, e não há nada de errado, novamente, em buscarmos ter essas coisas. Não há nada de errado em você frequentar uma reunião por 44 anos ininterruptos. Não há nada de errado em ser embaixador do rei, frequentar a EBD, frequentar a igreja, fazer o que você quiser fazer, desde que você compreenda que essas coisas não podem acrescentar absolutamente nada para a sua salvação, porque nós somos salvos somente por causa de Jesus. Você pode dizer assim, mas Paulo abriu mão disso porque ele nunca foi um judeu de verdade. Paulo era um judeu Nutella, não era um judeuzão raiz igual o Silvio Santos, que joga dinheiro para os outros. Paulo não era um judeu puro, daqueles judeus que obedecem à lei, igual o Luciano Huck, por exemplo, que é judeu, circuncida os filhos e põe oferenda para Iemanjá dia 1º de janeiro. Paulo não era esse tipo de simples, um judeu comum, mas ele diz que não. Ele diz que leva a lei até as últimas consequências. Não sei se você se lembra, mas há um relato no livro de Atos, escrito por Lucas, que fala sobre a morte de um homem chamado Estevão.
o primeiro mártir da história da igreja, quando esse homem é apedrejado por causa do evangelho, e o texto vai fazer questão de dizer que Saulo, que é esse mesmo homem chamado Paulo, consentia na sua morte. Era um homem que perseguia a igreja, era um homem que levava a lei até as últimas consequências, era um homem que matava em nome do amor que ele tinha à lei de Deus. Era um homem que permitia que outros morressem por causa do zelo que ele tinha pela lei. Era um homem que levava a lei até a última instância, mas agora ele diz que nada disso para mim importa mais, porque eu conhecia Cristo e conhecia o evangelho. Paulo, então, ele renuncia, ele abre mão do seu passado por causa do evangelho. Mas, além disso, por causa do evangelho, quando ele olha para o passado, ele consegue renunciá-lo, ele olha para o presente também e ele define um alvo de vida, é o que a gente vê a partir do verso 8. Renúncia ao passado e agora um alvo para o presente. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Por que razão ele considerava todas as coisas como perda? Havia coisas boas ali, havia zelo, havia temor, havia uma busca por ser irrepreensível, mas ele considera todas as coisas como perda, porque ele compara todas essas coisas com a sublimidade do conhecimento de Cristo. Diante do conhecimento que nós temos de Cristo, nada mais tem valor algum quando nós comparamos com isso. Não há nada mais precioso para um cristão do que conhecer a Cristo, do que buscar conhecer a Cristo Jesus. Isso tem sido uma realidade para você? Se não, isso é um grande problema. Às vezes a gente se preocupa demais com coisas, a gente se preocupa demais com questões secundárias, a gente chora por algo que a gente não tem. A gente ora pedindo a Deus algumas coisas que nós gostaríamos de ter, e não há nada de errado nisso. A grande questão é a mesma disposição que nós temos para as coisas. Nós temos também para buscar conhecer Cristo dia após dia. Qual é a tua prioridade de vida enquanto cristão? O apóstolo Paulo, ele diz que por causa de Cristo, ele perdeu todas as coisas. E tem gente vindo a Cristo achando que vai ganhar um monte de coisa, o caminho é inverso. Ele diz que perdeu todas essas coisas e que ele considera essas coisas como lixo. Ele usa uma palavra dura para se referir a tudo isso, porque ele está comparando todas as coisas ao conhecimento de Cristo. Quando nós comparamos qualquer coisa ao conhecimento de Cristo, nada mais tem valor. Prática religiosa, origem étnica, linhagem familiar, posição social, tudo perde o valor para o apóstolo Paulo, porque agora a única coisa que ele define como alvo para o seu presente: eu quero conhecer a Cristo Jesus e ser achado nele, mesmo que eu tenha perdido todas as coisas por causa dele. E note que a caminhada de Paulo nunca foi fácil. Ele sai do judaísmo sendo um perseguidor da igreja cristã, ele se converte ao evangelho, e o que acontece? Ele passa automaticamente a ser perseguido pelos judeus, e ele não encontra abrigo nos cristãos, porque a maioria deles não acreditava que Paulo tivesse se convertido de verdade. Esse homem passa anos e anos aprendendo sobre o evangelho, desenvolvendo relacionamentos, conquistando a confiança. Às vezes nós lemos a Bíblia, parece que Paulo é igual a alguns evangelistas que a gente vê por aí, né? Se converteu num dia, no outro já está dando testemunho que era drogado, travesti, viciado, morreu 3 vezes, tomou 12 tiros, sabe essas coisas que a gente vê em faixa por aí? A história de Paulo daria um currículo gigante, uma faixa gigante. Matei Estevão, a última pedrada foi minha, aquela última pedra que matou aquele homem fui eu que joguei, eu fui um perseguidor, eu sou um fariseu. Ele poderia chamar a atenção com quem ele era, mas não, ele se isola,
ele vai aprender sobre o Evangelho, ele começa a desenvolver um processo que não foi fácil, ele perde a reputação entre os judeus e ele não tinha confiança dos cristãos, mas ainda assim ele está dizendo, tudo isso para mim não tem valor se eu comparo com a sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele é firme na sua decisão, ele diz que todas as coisas são como lixo comparado ao conhecimento de Cristo Jesus. Só que há uma grande diferença entre saber sobre Jesus e conhecer a Cristo de fato. É o que nós acabamos de cantar, o que está escrito em João capítulo 17. A vida eterna é que conheçam o Pai como único Deus e conheçam a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Conhecer Cristo não é fruto da nossa capacidade intelectual, mas é uma comunhão possível de ser experimentada na vida, e isso nos é dado pelo próprio Espírito de Deus. Agora, então, Paulo faz uma comparação nesses versos entre a justiça própria e a justiça que vem de Cristo Jesus. Olha o que o mesmo Paulo diz em Romanos capítulo 3, versos 21 a 26. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação, que é o perdão dos pecados, no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Paulo está falando sobre a manifestação de Jesus Cristo, como sendo Ele mesmo a própria justiça de Deus. Ele diz que agora a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Desde o Antigo Testamento, durante toda a história, tanto a lei quanto os profetas e todo o Antigo Testamento apontavam sempre para um mesmo caminho, Jesus Cristo. A justiça de Deus sempre foi por meio de Jesus Cristo. A salvação sempre foi um presente da graça de Deus por meio de Jesus Cristo. A grande diferença é que no Antigo Testamento, eles depositavam a fé no Jesus que viria. E nós hoje, no Novo Testamento, depositamos a fé no Jesus que já veio e se entregou para nos salvar. Numa série que fizemos aqui chamada Jesus antes de Cristo, eu lembro que essa afirmação, eu ouvi pastor Cristiano falando sobre isso, e eu fiquei admirado como algo que é tão simples e é tão real ao mesmo tempo. Porque pode ser que na sua experiência religiosa você tenha crescido entendendo que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas pela capacidade que tinham de obedecer à lei. Que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas pela obediência à própria lei de Deus, mas não, a justiça de Deus sempre foi Cristo, tanto que Paulo, escrevendo ainda aos Romanos, no capítulo 4, ele usa o exemplo do patriarca do povo judeu, que é Abraão, e ele diz que mesmo Abraão, esse homem que é um exemplo para os judeus, para a nação de Israel, mesmo ele não tem do que se orgulhar diante de Deus, porque Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. A justiça de Deus por nós sempre foi por meio da fé. Não é pela nossa capacidade, não é pela nossa observância à lei, porque essa é a justiça própria que Paulo está falando. A justiça que procede da própria lei. E o que essa justiça faz? Ela simplesmente atesta a nossa incapacidade. Porque a lei de Deus exige perfeição, e todos nós somos falhos e imperfeitos. Somos incapazes, mas a grande notícia que é o Evangelho, é que diante da nossa incapacidade, Deus envia Jesus Cristo, seu Filho, para viver essa vida perfeita que nós não conseguimos, de modo que nós somos agora justificados, ou seja,
não somos justos, seguimos sendo pecadores, mas somos declarados justos diante de Deus, não pelo que fazemos, mas por professarmos a fé naquele que fez todas as coisas por nós e que nos prepara um novo e vivo caminho pelo qual nós temos acesso a Deus e nele podemos entrar com ousadia e com intrepidez, é o que o escritor de Hebreus vai dizer para nós. Essa fé em Deus, essa fé, essa compreensão no Evangelho, nos faz abrir mão de qualquer confiança na nossa carne que pudéssemos ter no passado. Essa fé define um alvo também para o nosso presente. E, além disso, crer no Evangelho traz para nós esperança para o futuro. O apóstolo Paulo diz no verso 11, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse, de algum modo, aqui não é uma expressão de dúvida. Paulo não está dizendo para, talvez, quem sabe, se Deus achar que eu mereço, se Deus achar que eu fui bonzinho. Deus não é Papai Noel que vai te presentear se você for um bom filho durante o ano inteiro. Paulo não está dizendo esse de algum modo no sentido de possibilidade, de dúvida, de talvez, mas ele está expressando uma admiração humilde, porque ele sabia quem ele era, e ele está espantado, admirado com a possibilidade de que mesmo ele, pecador do jeito que era, Paulo se apresenta em uma das cartas dizendo que ele se considera o pior dos pecadores. E ele está maravilhado com a grandeza da graça de Deus, que é capaz de proporcionar salvação para o pior dos pecadores. Ele está expressando uma admiração humilde diante da certeza de que mesmo ele sendo pecador, ele pode herdar a vida eterna, a ressurreição dos mortos, que é um presente da graça de Deus para aqueles que creem em Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho que nos enche de esperança também para o futuro, porque ela nos mostra o quanto nós somos pecadores, mas ela nos mostra também o quanto Deus nos ama a ponto dele ter providenciado um caminho para a nossa salvação. A mensagem do Evangelho, ela tem que ter o mesmo peso para essas duas afirmações. Você não é o queridinho de Jesus, você não é em si mesmo precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir, você não é, uma joia rara diante de Deus, não, você não é, você é pecador, e se você confia na sua própria justiça, você está desesperadamente condenado eternamente ao inferno. Só que se você fala isso, você sai daqui desesperado. Mas a ideia da mensagem do Evangelho é que quando nós entendemos a terrível situação em que nós nos encontrávamos, quando nós temos noção do terrível estado que nós tínhamos, nós conhecemos o que a Bíblia chama de graça de Deus, um favor que nós não merecemos. Do mesmo modo que o Evangelho me mostra o quanto eu sou pecador, o Evangelho me mostra também o quanto Deus me ama, a ponto de não levar em consideração as minhas falhas e quem eu sou, e ainda assim entregar o seu próprio Filho, para que desse a sua própria vida, derramando o seu precioso sangue, para que nós pudéssemos ser salvos e para que nós pudéssemos desfrutar desse presente que é a sua graça. Essa é a mensagem do Evangelho, que o homem foi criado em perfeita harmonia com Deus. Adão e Eva, nossos primeiros pais, nos representavam. Esse homem decide se rebelar. Ele foi criado num estado perfeito. Ele tinha uma comunhão com Deus, de modo que o livro do Gênesis diz que todos os dias Deus vinha conversar com Adão na viração do dia, mas ele decidiu pecar. E por causa do pecado de Adão, todos nós que nascemos após ele, estamos condenados também por causa dos nossos próprios pecados. É o que lemos em Romanos 3. Não há distinção, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Não havia nada que nós pudéssemos fazer para sermos salvos, porque somos pecadores, injustos e falhos. Nem observar a lei, nem escolher uma religião, nada, absolutamente nada. Mas Jesus, que viveu essa vida perfeita, ele assumiu a nossa condenação, morrendo a pior morte possível. Jesus, embora não tivesse pecado, ele se fez pecado por nós, para que tivéssemos acesso à justiça de Deus por meio dele. O que era justo se tornou pecado, para que nós que éramos pecadores fôssemos declarados justos diante de Deus, não pelo que fazemos, mas pela fé na justiça que está somente nele.
A mensagem do Evangelho é a mensagem que nos enche de esperança, porque nos prova que Jesus também é maior do que qualquer circunstância adversa, porque Ele vence inclusive a morte e o faz por nós. Ele ressurge ao terceiro dia, Ele ressuscita ao terceiro dia, provando que é maior do que o pecado e a morte, provando que o seu sacrifício foi aceito por Deus, e nós somos aceitos por Deus também, simplesmente por crermos naquilo que Ele fez por nós. A esperança que temos para o futuro é que o mesmo Paulo descreve em Romanos 6, versos 5 e 6, quando ele diz: porque, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Esperança para o presente. Eu não sou dominado mais pelo pecado. Eu não sou dominado mais pelos meus impulsos. Eu não sou dominado mais pela minha arrogância, pelo meu egoísmo. Eu não sou dominado mais pela tentação de achar que eu consigo impressionar Deus porque eu obedeço a lei ou porque faço boas obras. Não, eu não sou escravo mais desse tipo de coisa, mas eu sou servo daquele que é Senhor dos senhores e se entregou por mim na cruz do Calvário. Esperança para o futuro, porque viveremos com Ele eternamente. Lembrem-se que nós estamos falando de um Deus santo, e nós somos pecadores. Para que haja a possibilidade dessa comunhão eterna, isso só é possível caso nós fôssemos apresentados como justos diante de Deus. Pela lei isso é impossível porque não somos perfeitos, mas há uma maneira, há um caminho, e é por meio de Jesus. Não é fruto da nossa justiça, da justiça que vem da lei, mas é resultado da fé que Jesus nos é suficiente. Por isso confiamos nele para salvação e somente nele. Não é Jesus e mais alguma coisa. Não é Jesus mais a religião. Não é Jesus mais as boas obras. Jesus mais a circuncisão. Não é Jesus mais a CBM. Não, é Jesus e somente nele. Um dos pilares da reforma protestante, por exemplo, fala sobre isso. Somente em Jesus, somente nele há salvação. A palavra de Deus diz para nós que não há nenhum outro nome pelo qual os homens possam ser salvos, senão por meio do nome de Jesus. Descanse nele, irmãos. Viva nele. Creia que o sacrifício dele é suficiente para nos apresentar justos diante de Deus. Fuja dessa tentação, dessa esquizofrenia espiritual de ficar achando que você agrada a Deus e desagrada a Deus, que você agrada a Deus e merece a salvação, que você desagrada a Deus e não merece mais ser salvo. Você nunca mereceu ser salvo, porque a salvação é um presente da graça. O Steven Lawson, que tem uma frase que é fantástica, que ele diz que a salvação não é uma recompensa para o justo, mas é um presente para o que se reconhece como culpado. Confie, irmãos, que o sacrifício de Cristo é suficiente. E nele nós temos uma esperança maior do que a morte, porque a nossa esperança está depositada no Evangelho, que é a mensagem de que Cristo Jesus venceu a morte e venceu por nós. E a certeza que nós temos também de que um dia, ou Ele voltará para nos encontrar, ou Ele vai nos chamar para nós nos encontrarmos com Ele por meio da morte. Mas esse não é o fim da história, porque viveremos com Ele eternamente. Por causa do Evangelho, nós podemos olhar para o nosso passado e renunciá-lo. Por causa do Evangelho, nós podemos olhar para o presente e ter um alvo bem definido. E por causa do Evangelho, nós podemos olhar para o futuro e sermos abraçados pela esperança da graça de Deus, que nos é revelada em Jesus e somente nele.